Olá, Isaac, tudo bem? Então, vamos começar? Vai ficar gravado, você que está assistindo depois, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa Titãs, ele vem sendo construído há mais de um ano, ele vem sendo sonhado, ele vem sendo estruturado há mais de um ano, a partir de todas as minhas experiências, todos os meus estudos na área do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, do autoaprimoramento. Como muitas pessoas sabem, eu fiz uma transição de carreira, né? Ainda estou fazendo essa transição de carreira, de advogada para terapeuta, para consteladora. Sou advogada há 25 anos. E em 2005, eu fiz um processo terapêutico como cliente. Eu fui buscar me conhecer melhor. E isso foi por volta de 1998, 99. A partir deste processo de autoconhecimento, né, dessas terapias, eu me encantei com a mente humana. Eu fiz um processo de regressão, acessei informações da minha memória, e como eu tenho uma memória visual, isso também é uma coisa que a gente vai aprender no programa Titãs, os canais de comunicação, como nós nos comunicamos. Entender que muitas vezes a nossa entrada da informação, ela é de preferência visual, auditiva, sinestésica, o processamento das informações do mundo externo, né? Como que a gente constrói essa imagem perceptual, também tem às vezes um canal de preferência que pode ser auditivo, visual, sinestésico, e aí nós temos a memória. Eu, por exemplo, eu recebo as informações pelo auditivo. Ou seja, eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de conversar. Isso você já deve ter percebido. É assim que eu recebo as informações do mundo externo. No entanto, o meu canal de preferência para processar essas informações é sinestésico. Por isso que eu preciso pegar. Por isso que às vezes eu preciso cutucar nas pessoas. Quem aí também tem essa mania de cutucar nas pessoas, saiba que isso não tem nada de errado. É apenas uma forma que você processa e você se comunica com o mundo. Então, o meu canal de comunicação é sinestésico. Por isso que, por exemplo, eu não consigo ler livros no Kindle, livros eletrônicos, porque eu gosto de pegar no livro, eu gosto de folhear o livro, eu gosto de grifar aquilo que é importante para mim. Eu adoro colocar post-it. É dessa forma que a informação que vem do mundo externo pelo auditivo, ela é processada pela minha mente. E a minha memória é visual. Então, eu vejo imagens. Quando alguém conta uma história para mim, por isso que não me conta histórias picantes, porque eu já vou construir uma imagem dessa história, porque é assim, eu tenho um banco de dados visual. Então, quando eu fui fazer a terapia de regressão, imaginem, eu acessei as minhas memórias. Isso aí, eu sou sinestésica, muito bem. É tão bom se conhecer, né? E quando eu fui fazer esse processo terapêutico de regressão, imagine que eu vi muitas imagens que estavam na minha memória. Imagens da minha infância, imagens do período que a minha mãe me gestou, imagens incríveis, que depois eu, inclusive, confirmei essas imagens. E aí o espanto. Nossa, como isso é possível? E eu me encantei com a mente humana. E fui fazer o meu primeiro curso de formação em psicoterapia holística e terapia de regressão. E daí para frente, não parei mais. Eu fiz muitos cursos de formação, alguns que eu digo para vocês, que também deve ter acontecido com vocês, não fizeram muito sentido, claro que tudo a gente aproveita, mas alguns eu não consegui colocar em prática na minha profissão, nos meus relacionamentos, e muitos deles sim. E o programa Titãs, então, ele nasce a partir destas minhas experiências profissionais. Aquilo que realmente impactou na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, na minha profissão. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a minha formação é em psicoterapia holística e terapia de regressão. Depois eu fui para o Reiki, para o Magnify, para o Theta Healing. Fui também para o estudo da PNL, fui para o estudo do Enneagrama, fui para o estudo das constelações sistêmicas familiares, para a constelação sistêmica empresarial, organizacional, estrutural. Depois eu fui para a mesa quântica, fui tentar entender um pouquinho mais, e assim por diante, não parei mais. E por isso, por tudo que esse conhecimento
trouxe de consciência, de entendimento sobre a vida, sobre as relações, sobre o ser humano, é que eu decidi começar a construir esse programa. Porque foram, querendo ou não, mais de 2 décadas de estudo. Uma peregrinação muito longa, um alto investimento, porque alguns cursos, inclusive, não fiz no Brasil, alguns cursos em outros estados, muitas viagens, muito desgaste físico, emocional, investimento financeiro. E aí eu pensei, por que não construir um programa que traga tudo isso num pacote só, para que as pessoas possam acessar esse conhecimento? E eu poderia dar esse programa, eu poderia fazer esse programa sozinha, porque é a minha trajetória de autoconhecimento e autodesenvolvimento, mas não faz sentido para mim. Então, eu convidei muitos profissionais para estarem comigo nesse programa. São 18 profissionais. Muitos deles que foram os meus professores, como por exemplo, a doutora Sara, que está aqui, que foi a minha professora de mesa quântica, que vai estar trazendo para nós, do programa Titãs, alguns dos conhecimentos e outros. Então, veja só, nós vamos aprender no programa Titãs sobre trauma no sistema nervoso, instintos e centros de inteligência, genética e epigenética, as 9 personalidades e suas motivações básicas, ou seja, um pouco do enneagrama, caráter, personalidade e mecanismos de defesa, níveis neurológicos e necessidades humanas, entender a pirâmide de Maslow, a vida do homem sob a ótica da jornada arquetípica das lâminas do tarô, a evolução humana e os níveis de consciência, o relaxamento e a hipnose, os modelos de linguagem. Vamos aprender sobre alinhamento e prática para atendimentos individuais, seja na sua profissão terapêutica, seja na sua profissão de dentista, de médico, de psicólogo. Vamos aprender sobre a dança circular, entender como que o nosso corpo se comunica e o quanto é importante nós entendermos os movimentos do nosso corpo. Vamos falar sobre sistemas representacionais, sobre as múltiplas inteligências, sobre os canais de comunicação que eu falava no início dessa live. Vamos falar sobre análise transacional, entender os nossos estados de ego, né? O ego do pai crítico, o ego do pai salvador, o ego da criança, aquela criança que se adapta a uma autoridade muito exigente e acaba se tornando uma criança submissa, né? Que tem muita dificuldade de dizer não. Vamos entender também o nosso ego criança adaptada, rebelde, que muitas vezes teve na sua infância figuras de autoridade, os pais muito protetores, e acabou não acessando as dificuldades e desenvolvendo recursos, e muitas vezes na vida adulta entra nesse estado criança adaptada rebelde. Nós vamos falar sobre a homeostase, vamos falar sobre essa homeostase que é o nosso corpo, e isso é muito interessante nós entendermos quando nós falamos, e muitas pessoas falam, né, da nossa zona de conforto. É uma palavra bonita, mas o que significa zona de conforto? Como que funciona essa zona de conforto? O que me move a permanecer na zona de conforto? É a homeostase. O nosso corpo, ele tem uma homeostase que mantém a temperatura dele em 36 graus. Quando nós temos uma situação externa, por exemplo, um vírus, uma bactéria, algo que acontece no mundo externo, e afeta essa nossa temperatura, elevando ela, o que o nosso corpo faz? Ele aciona mecanismos para retornar à homeostase dos 36 graus. É assim com o nosso ar-condicionado. Nós fazemos uma programação no ar-condicionado para que o termostato ligue todas as vezes que a temperatura do ambiente estiver acima ou abaixo da nossa programação. Então, se eu quero 22 graus, eu programo 22 graus. Mas se por alguma razão a temperatura externa alterar a minha programação, o que vai acontecer? O termostato vai acionar o compressor para que a homeostase permaneça. Então, muitas vezes, a gente quer mudar. A gente quer alterar algum comportamento, a gente quer melhorar os nossos pensamentos, mas nós precisamos entender que existe uma homeostase, que existe um padrão informacional, ou como nós podemos dizer, um caminho neuronal.
Nós sabemos viver desse jeito há muitos anos. Então é muito difícil. E nós temos que validar essa nossa dificuldade, passinho por passinho, entendendo como nós funcionamos, é possível a gente fazer a mudança. Então, a homeostase vem para nos ensinar isso, trazendo técnicas para que a gente consiga, através desse conhecimento, se autodesenvolver e também, através dessas técnicas, ou seja, aprimorar a nossa atividade profissional, a nossa vida, as nossas relações. Nós vamos falar sobre biblioterapia e farmácia literária, como é lindo esse conhecimento e o quanto ele modifica, às vezes, o nosso dia. Sabe aquela coisa de acordar de manhã e abrir a Bíblia para ler um texto? Ou tirar de uma caixinha uma frase? Nada mais é do que uma forma de nós, rudimentarmente, fazermos uma farmácia literária, porque aquelas palavras vão trazer uma sensação diferente, um pensamento diferente, a partir disso, estímulos e comportamentos diversos. Né? Nós vamos falar sobre a psicanálise e vamos ensinar alguns modelos psicanalíticos de escuta, que vai ajudar muito a gente nas nossas relações e também no nosso trabalho. Vamos falar sobre o protocolo PAIS, que é um protocolo criado pela professora Leiliane, que é terapeuta, trabalha na Bélgica e tem muito conhecimento nessa área de dor, de problema e de foco em solução. Vamos falar sobre a escuta sistêmica. Aprender a escutar sem os nossos filtros. Aprender a escutar sem a necessidade de interpretar a fala do outro a partir do nosso modelo mental. Vamos falar sobre a TLT, que é a terapia da linha do tempo, e entender como nós podemos trabalhar emoções difíceis na nossa vida, traumas na nossa vida, a partir da linha do tempo. Vamos falar sobre Reiki, quanto é importante entendermos os nossos vórtices, né, os nossos chakras, que interferem também nas nossas glândulas, ou seja, na saúde do nosso corpo, porque somos não só um cérebro trino, somos várias dimensões também no físico, né? Dimensões do corpo, dimensões energéticas, né? Dimensões da nossa alma. Entender um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre as qualidades anímicas e a biografia temporal a partir da antroposofia. Vamos falar sobre o Magnify Healing, a radiestesia, as mandalas radiônicas. Vamos falar, então, também sobre ancorar estado de recurso, como aprender a reconhecer os nossos recursos e, a partir desse reconhecimento, ancorá-los para poder entrar em contato com esses recursos em situações desafiadoras. Vamos falar sobre técnica de emagrecimento e muitas outras nos nossos encontros presenciais. Além de tudo isso, ainda a gente vai ter algumas aulas bônus, como, por exemplo, um marketing profissional. Né? Então, agora, com todo esse conhecimento, como é que eu posso construir a minha identidade profissional para mostrar para o mundo tudo que eu sei, né? Tudo que eu sou e tudo que eu posso oferecer com a minha vida, seja ela humana, seja ela profissional, seja ela mulher, seja ela homem. Né? Nós também vamos ter aula bônus sobre a criação de vínculo terapêutico, como criar vínculos com os nossos clientes de uma forma saudável. Vamos falar sobre energy tapping, e isso é um teste para talvez no próximo programa a gente incluir também esse conhecimento. Mas ele já entra agora no programa Titãs. O energy tapping, que são pontos no nosso corpo, quase que como uma acupuntura com os dedos. É muito interessante esse conhecimento, também vem como aula bônus. Nós vamos ter também a construção da nossa marca pessoal. Aprender algumas ferramentas e algumas dicas, também receber algumas dicas importantes de como construir essa marca pessoal. Então, veja só, foram quase 10 minutos falando aqui tudo que o programa Titãs traz para quem estiver junto com a gente nessa trajetória. E eu resolvi fazer essa live porque muitas pessoas tinham dúvidas do que é o programa Titãs. Para que ele serve, né? Qual é o público-alvo? Algumas pessoas, inclusive, me pediam se tinha que ter alguma formação. Não, não precisa ter formação nenhuma. Você é um ser humano que está aberto
para acessar um conhecimento que você já sabe. Só que você esqueceu que você já sabe. Então, o programa Titã serve para isso, para criar portas, criar pontes, criar caminhos para você recordar quem você que você é uma centelha de vida, que você é toda essa essência do Criador, que você tem toda essa potência, toda essa ciência dentro de você. Mas às vezes por nossas crenças, pelos ambientes onde a gente vive, pelas relações que a gente tem, nós nos esquecemos. Né? Então vamos recordar e vamos também aprender com todas essas pessoas a fortalecer esse conhecimento, esse recurso. Então não precisa ter formação nenhuma, desde que você esteja disponível. Eu venho falando muito sobre isso, que a intenção do programa não é plateia. A intenção do programa são pessoas, pessoas realmente dispostas a investir em si mesmas, dispostas a desenvolver esse autoconhecimento, a desenvolver essa capacidade de aprimorar suas próprias habilidades e recursos, reconhecer os seus desafios e suas sombras, né? Porque, por exemplo, no Enneagrama, nós aprendemos, a partir do reconhecimento da nossa identidade, do nosso perfil, quais são os nossos desafios, quais são as nossas sombras, ou seja, assim nós podemos evitar certas situações que nós sabemos que vão nos levar às sombras e procurar entrar em contato com caminhos que nos aproximam da nossa virtude, da nossa luz. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência linda que eu tive ontem com um cliente, que nós fizemos um caminho, né, terapêutico, sistêmico, e ontem era o retorno dele. E ele me trouxe, né, o quanto ter acessado isso mudou a vida dele. E aí ele me relatou duas situações, uma do trânsito, que um pessoal cortou a frente dele, e olha que lindo, gente, a consciência que ele teve. Ele disse para mim que ele estava no trânsito, chegando perto de um restaurante, e um carro cortou a frente dele pela direita, né? Passou à frente de um monte de gente, inclusive ele, para chegar antes no restaurante. Ele disse que um tempo antes, né, se fosse antes da terapia, ele teria se deixado tomar pela raiva. Ele disse, não que eu não sentia raiva, porque lembra da homeostase, que eu já falei aqui na live? Então, é o nosso padrão comportamental chamando a gente para aquela atitude que nós já conhecemos. Mas ele reconhece que aquela atitude não fazia bem para ele. Então, o que ele fez? Ok, eu sei que eu tenho raiva, no entanto, eu vou respirar, eu vou me conectar a algo positivo. E por conta do trabalho terapêutico que a gente fez, que ele acessou um recurso que ele tinha aprendido com um ancestral, ele se conectou à generosidade. A generosidade dele mesmo. E a partir disso, aquela raiva, então, se acalmou. Ele chegou no restaurante. Sabe o que é incrível que ele percebeu? Que no momento que ele chegou no restaurante para ser atendido, estava esse pessoal do carro. E a atendente cortou o pessoal do carro e atendeu ele primeiro. E ele disse, nossa, que interessante. Se eu tivesse gritado, xingado, feito o que eu normalmente fazia, talvez eu tivesse entrado na mesma vibração frequencial daquele pessoal que me cortou a frente. E eu não teria sido atendido antes do que eles. Ele falou, o universo me respondeu naquele momento que sim, que valia a pena eu seguir trabalhando nesse novo caminho neuronal, essa nova forma de me comportar. E é exatamente isso. Né? Nós sabemos, através do estudo das emoções, das necessidades, do nosso cérebro reptiliano, que quando nós vibramos na sobrevivência, quando nós vibramos na necessidade de salvar, na necessidade de proteger, na necessidade de vingar, na necessidade de lutar, nós estamos naquele cérebro trino, mas naquela parte bem reptiliana, bem repetitiva, bem instintiva. E a frequência desse lugar é uma frequência de dimensão, digamos assim, onde muitas pessoas que vibram nessa mesma frequência estão. Então é natural que eu encontre, quando eu estou vibrando nesta frequência, pessoas que também estão vibrando na raiva, no desrespeito, na vingança, na luta. E eu vou encontrar mais pessoas assim e mais situações assim.
No entanto, quando eu tomo consciência disso, e eu troco e decido olhar para um outro caminho neuronal, para um outro pensamento, para um outro estímulo, para uma outra emoção, eu elevo a minha frequência vibracional e vou, digamos assim, para uma outra dimensão, onde lá também estão pessoas educadas, calmas, gentis, respeitosas. Percebe? Então, é o universo me respondendo. Nós somos o universo. Nós fazemos parte do universo. Somos nós mesmos nos dizendo que vale a pena vibrar numa frequência positiva. E que sim, eu valido a minha raiva. Eu reconheço que eu sou um ser humano, que eu tenho essas emoções difíceis. Mas a partir desse reconhecimento, eu faço escolhas. E a partir das escolhas, eu pago o preço. Né? Então, veja, tudo isso nós vamos experimentar no programa Titãs. Nós estaremos acessando esses conhecimentos. E um outro exemplo, o TLT, que é a terapia da linha do tempo, ela possibilita que quando eu identifico um padrão comportamental, quando eu identifico um caminho neuronal, uma emoção, que é uma emoção desafiadora, como, por exemplo, a emoção do pânico, né, que parte do medo, né, que parte, às vezes, da repulsa, que parte, às vezes, da raiva, nós não sabemos. O pânico, ele pode ter uma base que nem sempre é tristeza, nem sempre é medo. Então, quando eu reconheço essa emoção, esse caminho neuronal, através da TLT, através da terapia da linha do tempo, eu posso conduzir, né, o meu consciente a fazer um caminho em direção ao inconsciente e acessar, dentro da linha do tempo, em que momento eu senti isso pela primeira vez. Que situação foi essa? E a partir desse evento, eu posso sair do evento, retroagir um pouquinho mais e olhar para esse evento com recursos, com uma perspectiva diferente. E assim fazer um processo de resolução daquilo, porque só o entender, só o entendimento do qual a razão, qual a justa razão para eu me comportar assim há tantos anos, já traz um novo caminho neuronal. Porque é uma nova informação. Eu costumo brincar com os meus alunos, a Tânia está aqui, ela cita aí, sabe da história do Noni, que eu falo para as pessoas, não pensem numa melancia. Não pensem numa melancia. A Mônica Lancha também foi minha aluna. Não pensem numa melancia. Lá vai você e pensa na bendita da melancia. Por quê? Porque você tem essa imagem interna no teu campo de representação. E eu brincava com os alunos e dizia assim, não pensem num Noni. Muitas pessoas ficam assim, Noni? O que é um Noni? Porque não tem... Isso, Marlene, também foi minha aluna. Então, o Noni, eu não tenho representação dele. Eu não sei que ele é uma fruta, eu não tenho a fotografia dele. O que acontece? Eu fico na surpresa, eu fico na sensação de que eu não sei direito o que eu estou sentindo, porque eu não tenho esse caminho neuronal. Mas quando eu apresento para os alunos o Noni, né? E algumas aulas presenciais eu levei a fruta, fiz cortar a fruta, fiz experimentar a fruta, ou seja, vários canais de percepção. O que a gente fez? Criou um novo caminho neuronal. Ou seja, a próxima vez que a pessoa ouvir isso, Noni, ela já tem um caminho neuronal. Ela já tem novo padrão. Criou-se algo novo. Então, só o fato de eu acessar na TLT aquele evento que foi talvez a justa razão para essa emoção desafiadora, eu já crio um novo caminho neuronal. E a partir desse novo caminho neuronal, possibilidades de mudança, possibilidades de resolução. Porque é assim que nós funcionamos. O nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. E para economizar energia, ele precisa ter um banco de dados de todas essas informações, porque é assim que ele processa mais rápido, né? Ele não fica na surpresa tentando gastar energia para entender o que está acontecendo. Como, por exemplo, se eu mostrar isso aqui para vocês. Eu não preciso falar nada. Eu não preciso falar o que é isso. Eu não preciso falar que cor que é essa. Eu não preciso falar para que serve. O seu cérebro já tem informação e ele já traz
tudo para você. Agora, se eu te mostrar algo diferente, algo que você ainda não tenha visto, ele vai gastar energia para tentar entender, buscar informações, né? É mais ou menos quando a nossa rede da internet não está muito boa e a gente está tentando publicar um stories e o negócio fica rodando. Vocês percebem como come a bateria? Tava, inclusive, esse final de semana passeando e eu fiz alguns stories, mas no local onde eu estava fazendo os stories não tinha rede. Ou era uma redinha meio fraca. O meu celular ficou tentando processar aquilo. E a minha bateria esgotou na tentativa de processar. Olha que incrível. O nosso cérebro fica tentando processar aquela informação para criar um caminho neuronal. Então, a TLT traz isso para a gente. Outra coisa que é muito interessante no programa Titãs é o Enneagrama. Entender o nosso perfil de personalidade. Isso não nos define. No entanto, traz entendimento do para que nós fazemos certas coisas, para que nós falamos certas coisas, por que certas situações são mais desafiadoras para mim do que para os outros. Eu entendo o meu perfil e a partir do entendimento do meu perfil eu posso fazer escolhas, escolher as virtudes desse perfil ao invés dos desafios. E veja que lindo isso quando nós trazemos o conhecimento do Enneagrama para dentro também dos canais de comunicação. Né? Entender que eu tenho um perfil de personalidade com alguns desafios e algumas virtudes, e também tenho uma forma de me comunicar com o mundo diferente das outras pessoas. Né? Eu, por exemplo, como não tenho um canal de entrada visual, dificilmente eu enxergo coisas que outras pessoas que têm um canal de comunicação de preferência na entrada visual enxergam. Né? No entanto, o meu auditivo é muito bom. Né? Às vezes eu escuto coisas que outras pessoas não escutam, porque o meu auditivo é mais treinado a partir de ser o meu canal de preferência. Cara, é tão lindo reconhecer isso. Eu atendi tantos clientes que puderam mudar os conflitos, resolver conflitos, só a partir da compreensão e do entendimento de que o conflito não estava no relacionamento, estava na comunicação. Então é isso. Se você perdeu essa live desde o começo, onde eu falo, gente, tudo que o programa de Titãs tem, assiste depois ela gravada aqui e lá no perfil do programa Titãs para você saber tudo que nós estaremos colocando à disposição de vocês no programa Titãs. E para fechar essa live, eu quero dizer que se você ainda tem alguma dúvida, se você quer entender um pouquinho mais, quer fazer alguma pergunta, quer saber formas de pagamento, como ser um Titãs, lá no site do Programa Titãs, que é programatitãs.com.br, quando você preenche o seu cadastrinho lá, assiste a explicação, inclusive lá dou algumas dicas sobre dinheiro, não perca, tem um lugar chamado Sessão Individual. Você pode agendar uma sessão individual comigo, ao vivo, para conversar sobre o programa Titãs e tentar entender para que o programa Titãs será que é para mim. Então, e se não for o seu momento, se não for a sua vontade no aqui e no agora, você pode continuar aproveitando tudo que o programa Titãs oferece a partir das nossas lives. Algumas já estão lá no perfil, lives riquíssimas sobre tudo isso que eu falei nessa live, já estão lá. Se você não assistiu, assista. Muito obrigada pela companhia de vocês e hoje à noite eu espero vocês às 19 horas para a gente falar sobre dança circular e biblioterapia. Você já ouviu falar? Você já experimentou a dança circular? Você tem alguma informação sobre como surgiu a dança circular? Quais os benefícios da dança circular? Se não, aproveita. 19 horas, live com a nossa bruxinha queridíssima, maravilhosa, Luciana Zoccoli, falando sobre biblioterapia e dança circular. Obrigada pela presença, até a próxima, grande beijo e seguimos!